horrível ser casado com uma mulher que tem uma agenda igual a minha. Tô aqui, porque não tem casamento. Que horas que eu vou ficar com a minha esposa, se for a agenda igual a minha? Quem vai criar meu filho? Babá? Aí vai ser mais uma criança criada sem pai e nem mãe? O papel da mulher, historicamente, sempre foi construir esse lar. Uma casa é diferente de um lar. Homem não constrói lar. Homem provê pra casa. A mulher, com essa energia, essa feminilidade que vocês têm, esse poder que só vocês têm, vocês conseguem transformar aquele negócio num lar. Por quê? Eu não sei explicar o porquê, pra ser sincero. Eu só sei que é muito diferente quando você entra na minha casa pré a minha mulher, a minha esposa, o apartamento de solteiro que eu tinha, e a minha casa agora com a minha esposa. A feminilidade era muito poderosa, cara. Pra eu não ter um ser humano de cabelo verde, roxo. A coisa mais importante pra você é o lar e a família. Mais importante pra mim é o lar e minha família, sem a menor sombra de dúvidas. E por que você não faz para tudo e cuida disso? E quem é que vai bancar essa conta? Mas você já é bilionário. Eu sei, mas eu não tô por dinheiro. Eu tenho projetos muito maiores. Mas é maior do que o lar e a família? Tem coisas que o lar e a família são parte, mas tem coisas que eu preciso fazer. Que eu sinto que Deus quer isso de mim. Por quê? Porque eu não tenho ninguém com a coragem de fazer. Tem um tipo de empresário que tá ficando bem famoso no nosso Brasil. Do tipo que fala rápido, que anda rápido e que café é água pra ele. Esse cara se chama Thales Gomes. Mineiro, fica famoso no mundo das startups quando funda a Easy Taxi e crava o discurso de que o sucesso nos negócios é execução, execução e mais execução. O detalhe é que esse mesmo estilo sem filtro que constrói audiência é capaz de, cedo ou tarde, detonar tudo. Bora entender como foi que isso aconteceu. Alguém aí lembra como era chamar uma carona antes dos aplicativos? Você liga para a central de táxi, fica esperando, sem algum status preciso de quando o carro ia chegar. Foi nesse gargalo que nasceu o Easy Taxi, que é um tipo de Uber. Conecta o passageiro direto pelo celular. Eu sei que parece óbvio hoje em dia, mas na época parece que era ficção científica, já que a gente tá falando de 2011. E além do cara de sucesso, ele começa a se destacar como alguém relevante na mídia de tecnologia nacional. E prova que dava para sair do Brasil e brigar de igual para igual com pessoas lá fora. E a Easy Taxi não ficou só no Brasil. Num curto prazo ela se espalha para um monte de país. Foi aí que o Thales consolida seu estilo de gestão e defende seu modelo de trabalho de hoje: captar investimentos pesado e crescer o mais rápido possível. Obviamente tem até o nome gringo para isso, Blitzscaling. Vira palestrante internacional, foi capa de revista de negócios, chega a ser citado pela Forbes. Resumindo, era a nova geração de fundador brasileiro que não tinha medo nenhum de competir nesse imenso mercado. E depois que sai da Easy Taxi, continua no game, só muda de posição. De fundador de uma empresa só, ele vira investidor e construtor em série de vários negócios. Foi assim que nasceu o Singu, uma plataforma de beleza e bem-estar em domicílio, com a proposta de trazer a mesma eficiência e escala que tinha o app de transporte, só que agora para o mercado de serviço de beleza. O que é hoje a Singu? Explica pra gente e por que você entrou nesse ramo. Bom, a Singu é um marketplace de beleza. O que isso quer dizer, né? A gente economiza aquilo que as pessoas têm de mais valioso, o tempo. Ao invés dela se deslocar até um salão de beleza ou um spa, a gente leva o spa e o salão de beleza para dentro da casa das pessoas. Seja para fazer uma massagem, seja para fazer depilação, seja para fazer a unha, né? Então a Singu está inserida num mercado que movimenta no Brasil anualmente 46 bilhões de reais, que é o mercado de serviços de beleza, que é o terceiro maior mercado do mundo. Então quando eu olhei para esse negócio após a venda da Easy Taxi, eu falei, bom, talvez tenha alguma coisa para ser feito nesse mercado. Deixa eu ver se existe, enfim, algumas ineficiências, algumas necessidades não atendidas. Funcionou, atraiu um monte de investimento e reforçou a ideia de que o método Thales era universal e servia para qualquer setor. Ele lança o livro Nada Easy e caminha agora para o mercado editorial e educacional. A mensagem é direta: esquece toda essa teoria de faculdade e foca no que está funcionando na prática do mercado. E olha, ele vendeu muito bem, virou referência para uma leva de jovens empresários e ele tem uma tese central de que o maior risco de um negócio não é a falta de dinheiro nem de plano, é a falta de velocidade e hesitação de quem lidera. Simples, direto e muito interessante para quem quer ter uma resposta mais rápida nos negócios. Aí aparece uma demanda imensa de pequenos e médios empresários à procura de treinamentos práticos. Ele junta nomes relevantes do mercado e funda a G4 Educação. Nada de academia tradicional, a ideia era 100% no framework de gestão, vendas e a famosa cultura corporativa. A empresa cresce absurdamente rápida, vira
vira uma máquina de faturamento e principalmente de networking, e além da vida de conteúdo, havia a venda de um estilo de vida. A imersão presencial com ingressos caríssimos, ambiente pensado nos mínimos detalhes, aquele vocabulário cheio de termos em inglês tipo OKR, milestone, deadline, action plan, isso tudo vira símbolo de status dentro do meio corporativo no Brasil. E o Thales era a representação máxima disso, sempre de terno, sempre obcecado por meta, e agora as coisas começam a esquentar. Conforme a influência crescia, o discurso de ultra performance e outros discursos ficavam cada vez mais radicais. Ele defende jornadas de 70, 80 horas semanais como o único caminho legítimo para construir algo relevante. Para os fãs isso brilhava os olhos como pura dedicação, mas aí a gente tem o outro lado de quem fala sobre saúde mental e mercado de trabalho, sobre essa romantização escancarada do esgotamento. Fica a pergunta: trabalhar o dobro da carga legal é sinônimo de sucesso ou uma forma de vender uma ideia para milhões em que menos de 1% vai conseguir? E o que realmente pesou de maneira negativa nas aspas do empresário foi o seguinte: ele participou de um podcast e acabou viralizando com uma fala de que a cultura das empresas dele era de não contratar gente de esquerda, que era um povo que fazia corpo mole. Cara, eu não contrato esquerdista, velho. Essa é a base da nossa cultura. Porque o ponto é o seguinte: esquerdista é mimizento, não trabalha duro, fica com esses negócios de parece que, porra, todo mundo deve alguma coisa pra ele. E a turma que trabalha lá no G4, a turma trabalha pra c... velho. A gente tava ontem até 1h da manhã trabalhando, hoje 8 horas da manhã, porque o escritório tava cheio, só sair daqui quando eu voltar lá 10 horas da noite, o escritório tá cheio de novo. Eu vou lá domingo, tem uma galera, tipo, meu irmão, não tem esse negócio de home office, sabe? Tipo, Home office tu acha que não funciona? não, acho que funciona sábado e domingo. Segunda a sexta tem que ir normal pro escritório. Sábado e domingo, se não tiver um home office, a empresa... Cara, se você não meter uns 70, 80 horas por semana de trabalho, você não vai construir nada na vida, mano. Essa que é a verdade. Aqui eu preciso ser bem direto com você. Isso é uma disputa de visão de mundo. Tudo bem, tem gente que concorda plenamente com o filtro assim e tem gente que enxerga isso como discriminação ideológica. O problema é o peso que isso pode causar para pessoas realmente competentes, que fazem a roda girar, que tem impacto social positivo, mas pode ter um chefe que ouve essas ideias e começa a discriminar seus funcionários com pensamentos ideológicos diferentes do seu, causando um silenciamento opressor em cima das pessoas que deviam ter a liberdade democrática. E olha, um ponto que eu concordo com ele é sobre a carga tributária e a burocracia brasileira. Se pelo menos essa grana fosse investida em infraestrutura, educação, tecnologia, mas a gente sabe o que acontece, né? Bom, mas essa exposição dele tem preço, começou a rolar uma fiscalização nos dados fiscais das operações dele, gerando um debate sobre parcelamento e negociação tributária. A defesa foi de que estava tudo dentro da lei, mas fica claro que o ambiente de negócios no Brasil tem muitos e muitos gargalos que a gente não posta no LinkedIn. E a falta de filtro na comunicação do Thales, pra mim, é propositalmente para gerar polêmicas. Usa a caixinha de perguntas das redes e solta a resposta seca, opinião crua, conselho de gestão sem nenhuma enrolação. Isso mantém um engajamento sempre alto, só que cria também um contraponto. Qualquer deslize num tema sensível pode não ser lido como mal entendido isolado, pode ser interpretado como um reflexo direto da filosofia de vida dele. E foi exatamente isso que aconteceu. Setembro de 2024. Um seguidor pergunta se ele ficaria noivo de uma mulher que fosse CEO de uma grande empresa. A resposta: Deus me livre de mulher CEO. E ele ainda completou dizendo: salvo raras exceções, mulher em cargo de liderança passa por um processo de masculinização que colocaria a família em segundo plano. Eu confesso que quando eu li isso depois eu fiquei besta com o tamanho da repercussão. Não ficou restrito num nicho de negócios, não, virou manchete em jornal grande, e como sempre falou coisas polêmicas dentro da bolha corporativa, tava tudo certo, mas aí estoura essa bolha, vaza e gera polêmica. A reação foi instantânea. Executiva, CEO, investidora de vários setores, parte pra cima criticando o posicionamento, apontando o retrocesso que uma fala dessas representa depois de décadas de luta por equidade em conselho e cargo de liderança. Teve até manifestação pública de nome pesado do mercado, tipo a Luiza Helena Trajano, da Magazine Luiza, que tinha parceria com a G4 e disse abertamente que não concordava com nada daquilo. Uma empresa que se vendia como referência de gestão, com o próprio fundador soltando uma fala que para muita gente soou como o oposto disso. Além de um cancelamento nas redes sociais, rolou também na sua estrutura corporativa. E o
Um bom exemplo disso foi quando ele saiu do conselho consultivo da Hope, uma marca de lingerie. Olha só o que rolou, ele saiu de uma empresa voltada para o público feminino horas depois dessa fala. O risco na reputação bateu num nível crítico e isso afeta diretamente o seu bolso. E olha só que coisa improvável de acontecer, isso fez o próprio Thales vir a público se desculpar. Diz que reconhecia que a fala foi infeliz, que magoou muita gente, que os termos usados não refletiam os valores dele nem os da empresa. Só que no mundo de hoje, esses textões de desculpas não seguram o estrago. Poucos dias depois, o G4 Educação solta um comunicado oficial, Thales Gomes tinha renunciado aos cargos de CEO e presidente do conselho, a empresa precisou se proteger, mesmo que significasse abrir mão do próprio fundador da cadeira principal. A G4 colocou a Maria Antonini para assumir o lugar dele na G4, que já era sócio e CFO da empresa, e ela já tinha passado por nomes grandes, tipo GPA e Itaú, além de ser CEO da Singu. E foi muito interessante ver essa mulher conhecida por sua liderança logo depois dessa polêmica. Para mim é um simbolismo enorme. É simplesmente a empresa dizendo que as opiniões pessoais do fundador não representam a cultura da companhia. E isso faz a gente analisar os riscos quando você deixa uma empresa desse porte muito pessoal. A marca, se ela fica muito ligada à figura do fundador, corre um risco de reputação a qualquer deslize do dono e acaba ameaçando também o valor da empresa. A maioria das lideranças de fundos de investimento condenou a fala e apoiou o afastamento, só que teve também um grupo defendendo essas falas, que o politicamente correto estava sufocando a liberdade de expressão do empresário. Eu, por exemplo, tenho alguns projetos, empreendimentos, investimentos e com esses exemplos eu sempre aprendo algo novo. Como que nos tempos de hoje, no auge do século XXI, além de números altos rodando a nosso favor, precisamos de empatia, inteligência emocional e noção real do impacto social do que a gente fala, principalmente se você tem audiência muito grande. E para quem é apaixonado e faz tudo por dinheiro, saiba que arrogância intelectual, desdém por diversidade cultural, no fim do dia, prova ser um péssimo negócio. A história do Thales prova que ninguém é maior do que o sistema que ele mesmo ajuda a construir. Lá atrás ele teve uma ideia genial de como chamar um táxi no Brasil, ajudou um monte de pequeno empresário a organizar a gestão do próprio negócio e conseguiu chegar no topo dessa pirâmide. E aprendeu de uma forma complicada que ficar no topo do mundo corporativo hoje cobra um preço muito alto, pelo menos para ele. Responsabilidade e cuidado com a palavra. Sim, eu acredito que ele levantou o império com muita ousadia, mas também mostrou que ignorar a cultura e o progresso do nosso tempo custa caro para o seu faturamento, que é justamente o que eu acredito que ele mais valoriza. E é isso, obrigado para você que chegou até aqui. É muito difícil continuar postando aqui com frequência, então eu vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscreve caso não seja inscrito e ativa o sininho para receber as notificações quando eu subir um vídeo novo. Dito isso, até o próximo vídeo e valeu!